Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um vídeo da Nave Mãe, diretamente na mesa da Septem Capital Rio de Janeiro, com escritórios em Cuiabá e no futuro próximo esperamos em outros lugares do Brasil e do mundo, quem sabe do universo. Ontem a gente teve o FED, né? Vocês inclusive tivemos a primeira publicação da mesa diretamente no Instagram. Agradecemos ao Leandro e à Duda pela força e a atenção. Uh, Resultado dessa coisa. Basicamente a gente teve o S&P ontem cedendo absolutamente muito e hoje já aparece o dia, começa o dia com 0,77 de queda. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos é uma reprecificação, inclusive dos fluxos de caixa, que a gente está olhando porque havia a expectativa de uma queda. O Goldman estava já com precificações de quedas várias para 2024, por exemplo, e agora está botando só uma para o quarto trimestre de 2024. E é uma coisa que eu achei muito interessante. Ontem de noite eu fiquei revendo o discurso do Powell e lendo alguns comentários prévios a esse discurso de ontem de outros membros do Fed, por exemplo, o Williams, que é o presidente do Fed de Nova York, né? Geralmente o presidente do Fed de Nova York é o próximo chairman, presidente do Fed como um todo. Uh, não obrigatoriamente, mas é um cara que tem um peso político relevante, é um cargo, talvez, depois do Paulo, dos mais pesados. Ele não faz parte do FONC ainda, mas é um cara pesado em termos do que fala. E ele estava falando que ele espera, às vezes, até um no landing, tipo, que a economia vai surfar. E a gente viu nas projeções do Fed um pequeno aumento do desemprego, um aumento do PIB maior do que esperado para o ano que vem e tal. Então tem uma galera do Fed que está projetando ainda uh, uma coisa mais macia, tipo, uh, e até meio que negando a questão de um possível soft landing. Inclusive ontem o Paulo falou bem claro para todo mundo que não é o cenário base dele um soft landing, né? Uma retração pequenininha. Uh, a grande questão é que se esse é o ponto do Fed, o Fed vai apertar. Ele se sente livre para apertar à medida que for necessário. Né? Ele não citou nada da questão dos combustíveis, do petróleo, não teve nenhuma citação mais relevante, mas ele falou muitas vezes, repetiu várias vezes a questão, tanto que eles vão analisar cuidadosamente, não falando que vão fazer cuidadosamente, mas que as análises vão ser cuidadosas e eles vão levar tudo em consideração, enquanto anteriormente a gente tinha o Fed falando muito de um ponto ou outro que eles precisavam, que eles queriam ver o core inflation, né, o núcleo da inflação uh, caindo e tal. E hoje é exatamente esse núcleo que ainda está pesado, que ainda está resiliente. Ele não citou a questão da greve das montadoras. Peguei um dado importante ontem. As montadoras talvez não queiram fazer muita força para resolver essa greve antecipadamente, só botando essa informação. Hoje as montadoras têm um estoque aproximado de 2 milhões de unidades paradas. Essas três montadoras que estão uh, em greve, né? Começando a entrar em greve. Então, de certa forma, elas não têm tanto interesse em resolver isso tão rápido assim, porque elas ficam com greve, não tem que pagar salário, e se não paga salário e também não produz, reduz custo enquanto está esvaziando estoque, ou seja, botando dinheiro para dentro. Então isso seria uma jogada que para elas seria até salutar num curto prazo. Mas voltando aqui, a gente tem o S&P caindo agora 0,8, o petróleo que cedeu ontem bastante, deu uma figura de topo linda de livro no diário, hoje respirou, hoje está no 0 a 0, chegou a ceder mais durante a madrugada, mas respirou agora no início da manhã. Por quê? Porque basicamente ainda temos alguma atividade econômica e ainda tem muita falta de oferta, é uma questão de relação de oferta e demanda. Acabou de sair, estava esperando isso aqui sair, que são os pedidos
de novos pedidos de emprego. Resumo da história: menos pessoas pediram ajuda, menos pedidos iniciais. O que isso está dizendo para o Fed? Que o mercado de trabalho está bombando, então pode apertar sem medo, que a gente sabe que não é uma verdade. Em boa parte do centro-americano a gente tem inclusive esse probleminha que é o índice de emprego, o índice de novos pedidos ainda em contração, e esse aqui é uma grave surpresa, notando que se a gente saiu de uma atividade positiva para um dado negativo em novos pedidos, ou seja, o que vai ser para frente o pessoal está com calma e com medo. Mas isso aqui foi um fato, foi um dado importante na questão de desemprego pela visão do Fed, né? Daqui a pouco, 10, 11 horas, vão sair dados do mercado imobiliário, isso é muito importante e vai ser importante para a gente também. O que vai sair é 5,5, que é o tamanho do balanço do Fed. Aí voltando para a questão que o Paulo falou, ele falou bastante, ele falou, foi a maior quantidade de vezes que eu vi o Paulo falando sobre reduzir o tamanho do balanço do Fed. Então, se de um lado ele não vai cortar os juros, do outro ele vai tirar ainda mais liquidez da economia, diminuindo o balanço. O resultado líquido disso é que você tem um efeito similar ao aumento da taxa de juros. Você diminui a base monetária, você tira a velocidade da economia, você tira liquidez da economia, a economia fica mais resistente. E aí a coisa fica um pouco mais com um efeito similar a realmente uma taxa de juros. Você tem uma contração monetária, né? A política monetária contracionista. Petróleo aqui bonitinho, o S&P cedendo muito, mas dentre toda essa noticiário ruim, uma coisa muito positiva está acontecendo, que é o VIX está subindo. Aí você fala, pô, mas isso não faz importância, não tem tanta importância, Felipe. Bem, desde que eu entrei aqui, eu via que a gente conseguia fazer muito dinheiro com os estruturados, principalmente lançamentos, os lançamentos eram gordos e tudo mais. E nos últimos meses a gente tem tido uma dificuldade porque a vol está baixa. O VIX é o índice de volatilidade global. Esse aqui é do S&P, mas se está no S&P, está no mundo. Então o que a gente vê aqui é que historicamente o VIX, a volatilidade, ficava com um piso geralmente de curto toque em 19% e com picos em 34%. Atualmente a gente está com pisos constantes de 12, 12,80, 13, com picos em 16, 17. Agora a gente está subindo 8%, 16,46. É esperado, é razoável crer que rompendo esses 16 a gente comece a escalar, tá? E aí, num movimento de uma volatilidade histórica na casa de 25, a gente volta a ter taxas boas para lançamento com grande conforto. Isso é um negócio que é diferenciado, que é positivo para caramba pra gente, tá? Então, é aquela coisa, às vezes o papel está caindo, mas se a vol está subindo, frequentemente você lança mais ainda, é mais gordo o prêmio. A gente tem o incentivo de lançar mais perto do papel, então é mais gordo ainda. A gente consegue justificar para o cliente que a gente está protegendo, então toda a história fica muito melhor para o nosso lado e a gente ganha mais dinheiro. Resumo muito mais interessante para todo mundo, né? Então, basicamente isso é uma coisa que eu queria anotar aqui, deixar anotado. Coisas novas a gente vai fazer e provavelmente com vols mais altas, né? Tinha comentado com o Fred ontem, eu acho que no futuro não muito distante, espero eu até amanhã já ter vol bem legal para operar lançamentos. Beleza? É isso, gente. Depois eu faço um vídeo de Copom, mas daqui a pouco começa o mercado, então tem que trabalhar um pouquinho. E bom dia para nós. Abraço.